Bom, vamos lá então. Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Cadê meu coisinha? Minha missão hoje é conversar um pouquinho sobre o 7.2, então para avaliar a tracostomia precoce ou no tempo padrão. Um desfecho funcional em 6 meses para aqueles pacientes com AVC grave, recebendo ventilação mecânica. Então, só alguns background. A traqueostomia ela vai ser indicada naqueles pacientes com impossibilidade de extubação, e aqui eu não vou falar daqueles que são impossíveis de extubar no sentido respiratório pulmonar em si, mas para aqueles pacientes que tenham questões como tosse fraca, não proteção de via aérea, problema de deglutição, que são problemas bastante frequentes na população de pacientes neurocríticos. E nesse cenário, a gente sabe que tem benefícios que são descritos como minimizar a sedação, facilitar o desmame da ventilação mecânica, então ter isso de forma mais fácil, um acesso à via aérea mais fácil, e poder mobilizar os pacientes também de uma forma mais fácil, eventualmente até diminuindo o trabalho da enfermagem, da fisioterapia, o nosso trabalho também. O que a gente tem de evidências, então, para traqueostomia em UTI? Em relação à prevalência, se a gente for olhar, esse é um estudo da Neurocritical Care, deixa eu achar aqui, traqueostomia, é um estudo pequeno, mas ele vai de encontro ao que tem de resto da literatura, tá? Então, para pacientes gerais, em torno de 15%, versus 35% da população de pacientes neurocríticos. A gente vai ver um pouquinho sobre desfechos, né? Esse é o TrackMan, é o maior estudo que a gente tem de indicação de traqueostomia precoce ou mais tardia, ou digamos, em um tempo que a gente costuma fazer, para pacientes recebendo ventilação mecânica. O TrackMan ele foi numa população geral de pacientes críticos, e só 5% da população eram pacientes neurológicos. Ele não mostrou diferença de sobrevida nessas duas populações, então fazer traqueostomia precoce não melhorou sobrevida. E aqui tem uma meta-análise também que inclui alguns estudos em relação à traqueostomia também em população de pacientes críticos gerais, não tendo diferença de mortalidade quando a gente compara a traqueostomia mais precoce versus o tempo padrão, mas parece ter algum efeito aqui em pneumonia associada à ventilação, o que realmente parece fazer sentido. Quando a gente vai especificamente para a população de pacientes neurológicos, essa é uma meta-análise que tem no total, se eu não me engano, são 10 artigos, mas que eles conseguiram avaliar desfecho mais tardio, então em torno de 60 dias, foram só 3 estudos, sendo que desses, esse aqui é o TrackMan, então que tem aquele só 5% de pacientes neurológicos. E parece favorecer a traqueostomia mais precoce, mas quando eles tiraram esse artigo aqui, que tinha alguns vieses meio questionáveis, assim, que ele pudesse de fato entrar na análise, essa análise de sensibilidade já perdeu o benefício de traqueostomia precoce. Então, uma evidência, assim, bastante fraca para a gente, de fato, indicar que o paciente neurológico mereceria uma traqueostomia precoce na UTI. Em relação ao timing, que acho que é uma coisa que mais a gente vai querer discutir. Procurando um pouco do que se tem na literatura, eu me deparei com esse estudo e pensei, uau, então, traqueostomia, o tempo vai de fato melhorar talvez a recuperação funcional dos pacientes com AVC. E realmente é incrível, né? O que a gente mais vê desfecho do ponto de vista de estudo em terapia intensiva dos pacientes neurológicos, a gente quer saber desfecho pelo menos funcional. E aí o quanto a traqueostomia poderia impactar nisso. Mas aí quando eu fui olhar os resultados, de fato, eles mostram realmente menos PAV, menos tempo de internação na UTI e menos custo. Não sei exatamente o que isso tem de impacto em desfecho funcional, que é o que a gente quer ver, né? Então, achei um pouco sensacionalista, digamos assim. E a gente vai para o que a gente está seguindo, então, o set point. Agora a gente vai discutir o set point 2, mas o set point ele foi, então, um trial randomizado, foi um estudo piloto com 60 pacientes. Ele mostrou que é factível, então, fazer traqueostomia precoce nos pacientes neurológicos. É seguro e que parece diminuir o tempo de sedação. E aí, acho que com todas essas informações fica a dúvida. Então, faz sentido a gente fazer traqueostomia precoce? Não faz? O que a gente muda de desfecho? O que a gente quer ver? Quer ver mortalidade? Quer ver desfecho neurológico? Quer ver minimização de sedação? E aí vem, então, essa ideia do setpoint 2. Tá? A pergunta do estudo é se existe benefício de funcionalidade em traqueostomia precoce versus a traqueostomia em tempo padrão em pacientes com AVC grave em ventilação mecânica. Ele foi um ensaio clínico randomizado.
cegado para o avaliador do desfecho, não tinha, né, como cegar os investigadores, paciente, família. Multicêntrico, Estados Unidos e na Alemanha, entre julho de 2015 e agosto de 2020, em 26 UTIs neurológicas. O que a gente tem, então? Uma população formada por pacientes com AVC isquêmico, hemorragia intraparenquimatosa ou HSA, não traumáticos, pacientes em ventilação mecânica e com SET-score maior do que 10. O que é o SET-score? Ele foi validado, acho que o estudo é de 2012 ou 2016, me falha agora um pouco. Então, a ideia era ver uma escala que pudesse predizer aqueles pacientes que iam precisar de ventilação mecânica por um tempo mais prolongado. Então, ele vai avaliar a função neurológica, onde é a lesão neurológica, e outras coisas extraneurológicas para tentar predizer aqueles pacientes que não conseguiriam sair de ventilação mecânica, talvez uma população que se beneficiaria mais de traqueostomia. E aí, quando o score é maior do que 8, também isso validando com neurointensivistas mais experientes, a ideia é que realmente seria uma ventilação mecânica prolongada. Foram excluídos aqueles pacientes que já tinham um ranking prévio maior do que 1, ventilação mecânica maior do que 4 dias no momento da randomização, porque esse é a intervenção que eles queriam testar, tendo contraindicação a traqueostomia precoce ou a traqueostomia percutânea, também vou falar um pouquinho mais depois, gestação, uma expectativa de vida menor do que 3 semanas, e já diretivas antecipadas de retirada de suporte. Eles falam que 3 semanas é o tempo que eles queriam manter o paciente em avaliação, sem ter já diretivas de retirada de suporte nesse momento, mas que obviamente isso não tinha como ser controlado, porque o paciente é bastante dinâmico, isso poderia mudar ao longo do curso. Intervenção, então, foi a traqueostomia precoce dentro de 5 dias da intubação. Eles fizeram a ideia era fazer traqueostomia percutânea. Podia ser convertida para traqueostomia aberta, mas a ideia de ser traqueostomia percutânea, inclusive, eles só incluíram centros que tinham expertise em fazê-lo. Então, a ideia realmente era que fosse um procedimento à beira-leito, que é o que a gente faz. E o grupo controle, então, a traqueostomia depois do D10 de intubação, se o paciente falhasse ao protocolo de desmame e de extubação. E uma questão importante, eles até deixam isso bem claro. Os centros, eles não tinham um protocolo de desmame definido a priori pelo estudo. Cada centro podia usar seu protocolo de desmame, analgesia, sedação, extubação, conforme fosse, e seguisse mais ou menos os guidelines da American Heart Association e das sociedades de neurointensivismo. Mas isso não foi definido a priori como seriam esses protocolos. Em relação ao desfecho, eles avaliaram, então, a escala de ranking modificado, dicotomizado entre 0 a 4 e 5 a 6 em 6 meses. Eles definiram isso, assim, conversando a priori com familiares, com pacientes, chegaram à conclusão que o 4, que o ranking 4, ele não poderia ser classificado como dentro do ranking 5 e 6, que ele seria um desfecho melhor. A gente discute um pouquinho mais isso para frente. E outros 43 desfechos secundários. Entre eles redicotomizaram, então, de 0 a 3 e de 4 a 6 o ranking. A mudança de ranking em 6 meses, morte na UTI em 6 meses, tempo de estadia na UTI, que é outro desfecho que aparece bastante nos estudos de traqueostomia, tempo de sedação e de ventilação mecânica, e algumas questões sobre qualidade de vida, entre outros vários desfechos que eu vou ter que não trazer aqui. Em relação à análise estatística, o cálculo de amostra, né? Então, eles consideraram ali no setpoint 1, se eu não me engano, ou foi no setpoint 1, a ideia era que a taxa de sucesso fosse de 48% versus 30%. Eles usaram, então, 45% no grupo intervenção e 30% no grupo controle, né, de ter um desfecho funcional melhor, com erro alfa de 0,05, um poder de 80% e um dropout de 15%. Para isso, eles calcularam 380 pacientes. O desfecho primário foi analisado, então, por uma regressão logística. Eles ajustaram para a idade, país de inclusão e escala de coma de Glasgow. Se a hipótese nula fosse rejeitada, eles faziam uma testagem hierárquica, não sei se eu traduzi isso certo, mas aí para comparar a mortalidade, aí depois eu vou mostrar nos resultados. Fizeram análise de sensibilidade em relação ao centro para analisar o desfecho primário. Os dados faltantes de ranking em 6 meses, que foram alguns, eles foram abordados com implicações múltiplas. E a análise de segurança, ela incluiu uma comparação da frequência de eventos adversos e as frequências estratificadas tanto por intensidade quanto por causalidade. Bom, resultados. Esse é o flowchart do estudo, então, 4.500 pacientes foram acessados para elegibilidade.
e 380 foram randomizados. Olhando depois direitinho, assim, é bem poucos aqueles pacientes que foram excluídos por outras causas não muito bem definidas. Então, eles descrevem bem direitinho os motivos de exclusão, assim, olhando depois direitinho o suplemento. Então, 382 pacientes randomizados, 188 para precoce, 194 para o tempo padrão. Desses, então, 177 de fato foram traqueostomizados no grupo intervenção, que vai dar 95%, já vou mostrar, e 130 foram traqueostomizados de fato no grupo controle. Então, aqui, uma idade média de mais ou menos 59, 57, 59 anos, principalmente mulheres na população dos pacientes grupo precoce versus bem pouquinho diferente, mais homens no grupo padrão. E aqui, aqui é assim, uma parte importante, assim, se a gente for olhar o baseline, né, de quão graves eram esses pacientes do ponto de vista de AVC, de HSA, de hemorragia intraparenquimatosa, eles eram pacientes bastante graves, então o NAI de entrada em torno de 20, um ICH de 3, um WFNS de 5, então já de largada eram pacientes bastante graves do ponto de vista neurológico em si, né. A maioria vai ser em isquêmico. A maioria vai ser isquêmico, a maioria da amostra é. Mais alguma coisa importante? Acho que é isso. O desfecho primário, então, a escala de ranking modificada, ela não teve diferença entre os grupos, né? Está descrito aqui. 43,5 versus 47,1. E de todos os desfechos secundários, todos os 43 desfechos secundários, nenhum teve diferença entre os grupos. Então, até, assim, procurei ver a questão de tempo de estadia na UTI, tempo de ventilação mecânica. Eles não falam muito de doses, de sedação, enfim, mas nada disso teve diferença. E deixa eu ver se aqui tinha mais alguma coisa, acho que não. Acho que era isso, só realmente que não teve nenhuma diferença nos desfechos. Aqui, então, é um Kaplan-Meier para mostrar que não teve diferença de mortalidade entre o tempo mais precoce e o standard. E aqui eles fizeram também uma análise por subgrupo, que, novamente, não teve nenhuma diferença entre os dois grupos. Essa aqui, acho que a gente já viu em algum outro estudo recente que a gente discutiu de neuro alguma coisa. Me chama atenção, assim, que só 10% mais ou menos dos pacientes tinham um ranking entre 0 e 1. Então, de fato, assim, é uma população bastante grave e que tem um desfecho funcional, assim, com bastante limitação. Pensando que, obviamente, a gente gostaria aqui, mas já era uma população que de entrada tinha um prognóstico pior. Em relação a coisas boas, coisas ruins do estudo, assim. Poucos pacientes foram excluídos por outras razões, então parece que isso foi certinho. Adesão ao protocolo, eles colocam como bem feita, né? Então teve uma boa adesão entre os 26 centros. A separação entre os grupos de tempo de traqueostomia foi bem certinha, eles não são parecidos, então dá para considerar como intervenções diferentes. E a perda de follow-up foi pequena. Por outro lado, assim, tem a questão do desfecho, né, que a gente colocou ali de 0 a 4, 5, 6, então isso acho que vale bastante a discussão. Não teve um protocolo formal de desmame, acho que isso é uma coisa que talvez eu gostaria de ver para pensar em algumas diferenças de desfecho. Olhando depois o suplemento direitinho, a maioria dos pacientes vieram só de 4 centros. Não sei quanto isso pode impactar, seguiria sendo um estudo multicêntrico, mas talvez sim. 22% foram estudados no grupo controle, eu não coloco nem isso como uma limitação à fragilidade, de fato é o que o SET-score já coloca, que em torno ali de 8 a 10 de SET-score, de fato, 80% dos pacientes acabam não conseguindo ser estubados, mas é importante que, né, uma porcentagem importante dos pacientes não foram submetidos à traqueostomia. A questão de que são 3 doenças diferentes, né, a gente vê que são pacientes diferentes, com desfechos diferentes, prognósticos diferentes. E eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção é que é uma população bastante grave, né, como eu coloquei aqui, só 10% mais ou menos tinham ranking entre 0 e 1. Então, assim, me questiono quanto uma intervenção como traqueostomia, de fato, melhoraria o desfecho funcional em 6 meses desses pacientes, assim. Considerando que eles já são graves de entrada e que o prognóstico deles, de fato, talvez já seria de pacientes mais graves, não sei se a traqueostomia seria uma intervenção que conseguiria melhorar isso. A conclusão dos autores, então, é que entre os pacientes com AVC grave em ventilação mecânica não parece melhorar nenhum desfecho funcional ou desfechos secundários em 6 meses, a traqueostomia precoce.
e também não teve impacto em mortalidade. Eu acrescento, acho que talvez é um procedimento que seja dispensável em uma população de pacientes, se a gente transforma ela em mais tardia. Me questiono quanto 10 dias de fato seria tardio, né, para a nossa prática. E talvez essa questão de duvidar um pouco que a intervenção da traqueostomia de fato poderia melhorar o desfecho funcional desses pacientes que já eram graves de entrada e que de fato a gente viu que em 6 meses eles seguiam sendo bastante graves. Pois é. Acho que a Paulinha deve estar dando os parabéns para você. Pessoal, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar a fazer a análise do artigo mesmo? Diferença de tempo de estadia na UTI dos dois grupos no... Não teve. Qual que é a sua impressão sobre a traqueostomia na UTI, Paulo? O que o Paulo perguntou, gente? Eu não ouvi. Ele perguntou sobre tempo de estadia na UTI, se tinha diferença. E a Ana Laura falou que não. Tá, obrigada. E a pergunta agora para o Paulo é qual que é a impressão dele sobre o tempo de sobre traqueostomia. Okay. Pessoalmente, com todos os meus vieses, eu não gosto muito de traqueostomia, não. Às vezes a sensação que eu tenho é que, em parte, a gente tenta resolver o nosso problema mais do que o do doente. Tá com vocês? Só para eu ver melhor. Tráqueo. Paulinha, estão pedindo para você fechar o microfone, por favor. Desculpa. Não, alguém acima de mim pediu, entendeu? Bom, mas assim, às vezes eu fico com a sensação que a gente quer tirar da traque para tentar tirar da UTI e tudo, mas às vezes sem pensar talvez nas outras consequências. O paciente pode fazer rolha, tenho dúvida do quanto que diminui PAV em termos de ganhar pneumonia. Eu não consigo ver também muito na minha cabeça como que uma tráqueo ia melhorar a funcionalidade de um paciente em 6 meses, talvez seja falta de conhecimento meu. Então eu tenho parte de um viés basal assim, meio reticente em relação à tráqueo, até ainda mais na nossa realidade que a gente tende a ver muita complicação relacionada à traqueostomia. Então, pessoalmente, eu tenho um pé atrás assim com isso. Vendo esse estudo, assim, a minha percepção é que eu fico menos empolgado ainda para fazer tráqueo. Talvez foi um estudo neutro, mas para mim, pendendo mais até para o lado de não fazer tráqueo. Porque, pelo menos quem não fez tráqueo precoce, quase 25% não precisou de tráqueo. Então, é uma intervenção a menos que a gente faz para os pacientes e, na minha cabeça, isso aí talvez seja algo bom. Você faria em precoce em alguém? Assim, sempre vai na parte estatística, mas tá um tema que eu acho que é bem... Tem muita dúvida. Você faria, Ana, em alguém? Precoce, sinceramente, porque para nós traque precoce é uma coisa, né? Porque a gente nem tem esse paciente não tem às vezes no D5, né? Eventualmente acontece. Eu tenho um pouco 10 para mim até parece bastante precoce, assim. Eu acho que eu faria, assim, eu nunca usei o set-score, tá? Não é 4 dias eu acho que eu não faria, de fato, assim. Eu não sei. E tem alguns dados que talvez eu gostaria de ter visto, assim. No 4º dia, de modo geral, um paciente que tá meio ruim ainda, sabe? Ou que foi para procedimento, que tá voltando de cirurgia, que às vezes tá meio inflamado, que às vezes as coisas estão indo meio mal, o HSA tá começando a fazer vasoespasmo. Eu não tô preocupada com traque nesse momento, assim, sinceramente. Por outro lado, talvez 10 dias pareça um tempo que já deu para dar uma organizada na casa, entender quem é esse paciente, talvez entender um pouco melhor para que lado vai, e aí talvez faça sentido, assim, eu também não sei se eu esperei 3, 4 semanas para fazer, né. E da questão do Paulo, assim, eu gosto um pouco mais de traque, eu acho que a gente é ruim em desmame e extubação, assim, nós UTIs, assim, não nós, nossa UTI, que acho que é um mundinho bonito que a gente não vê tanto lá fora, sabe? Mas acho que a gente é um pouco ruim em desmame e extubação. Tem... Qual o estudo que
X% dos pacientes que se estubam, de fato, ficam estubados, né? A gente estuba pouco, eu acho, ainda, sabe? E daí, por outro lado, assim, talvez a tráquea é tranquila, né? É só desconectar. Então, em alguns lugares, talvez isso faça um pouco mais de sentido, até por aquela outra coisa que a gente discute tanto, que é minimizar a sedação, assim. Eu não sei, em outros lugares que eu já rodei, assim, às vezes a tráquea me salvou de deixar o paciente sedado, e que eu não conseguia mais tirar a sedação do paciente, e a tráquea, então vamos traqueostomizar, deu pra tirar, e aí tu consegue evoluir um pouco mais, sabe? Viés, né, obviamente, meu, mas enfim. Eu não sei responder. Eu concordo um pouco com a Ana, assim, eu acho que essa prática depende, é uma pergunta que vai acabar ocorrendo nisso, né? Depende muito do seu paciente, do que você está prevendo para ele de evolução. Aí, alguns exemplos que eu acho que a tráqueo vem ajudar. Acho que facilita muito mobilização, minimização de sedação. Então, eu acho que, principalmente se realmente não tem essa cultura de desligar a sedação todo dia ainda e tal, talvez faça um pouco mais de sentido você tentar ter um pouco mais precoce esses pacientes. E talvez era melhor. Sim. E eu acho que depende muito do paciente também. Por exemplo, os pacientes em ECMO nosso aqui, e logo, ou tenta estudar, se não dá, ou tenta para customizar, né? E isso até lá na Karolinska, né? Parece que logo depois eles já fazem ataque, fica muito mais fácil também para mobilizar esse paciente. Tudo, sim, é o que eu estou falando, vai acabar ocorrendo em pacientes diferentes. Então, na minha sensação, o que eu vejo assim, paciente neurológico, vamos dizer assim, né? Que tem um pouco mais a ver com isso. Eu acho que depende muito do que você está prevendo. Justamente, eu acho que nesse contexto de AVC talvez não faça muito sentido, mas do trauma, por exemplo, você sabe que o prognóstico em longo prazo é bom, que tem uma certa dificuldade realmente de tentar estubar esses pacientes, eu acho que nessa população talvez eu faria um pouco mais precoce se as outras coisas já tivessem mais resolvidas. Trauma no sentido de TCE. É a população que me vem mais à mente assim. Diz que as meta-análises incluem bastante paciente com TCE. Só na fila aí. Paulinha, você levantou a mão, você quer falar com a gente? Oi. Não, eu só estava pensando em alguns outros tipos de paciente que me dá vontade de fazer traque mais cedo. Realmente, antes de 4 dias, eu concordo com a Ana que esse paciente não chega para a gente, geralmente. Mas, por exemplo, Guillain-Barré, né? Sei lá, crises mais graves de miastenia, que a gente tá com exemplo, acho que ainda está, na verdade, atualmente, em uma das UTIs, que fez bastante sentido. Cortou um pouco na hora que o Fred estava falando, eu acho que ele chegou a comentar em ECMO VV, por exemplo. Acho que assim, é que a meta-análise, a grande maioria era VCH, né, HSA e hemorragia intraparenquimatosa, que me parecem três diagnósticos que o prognóstico geralmente são piores mesmo, assim, não acho que são pacientes que vão melhorar tanto, e talvez por isso não mostrou muito benefício. Mas, pelo visto, você falou que trauma tem também, que era uma coisa que me daria dúvida. Mas, por exemplo, Guillain-Barré, não sei se incluíram nessa meta-análise. Esses pacientes que a gente sabe que é uma doença autolimitada e que vai melhorar, sabe? Enfim, só comentários. Boa. Legal, obrigada. Eu já presenciei uma discussão assim sobre a realização de tráqueo precoce em pacientes que usam muito as cordas vocais. Eu não sei se isso tem alguma evidência e se a gente indicaria, tipo, é um professor, é um cantor de ópera, alguma coisa assim, em termos de proteção de cordas vocais. Né?
Não, é só uma coisa que eu acho legal isso que você falou, que talvez me faz pensar também da gente pensar não só no paciente, mas na unidade que você está. Você está na unidade que tem muito medo de desmamar a sedação, que tem uma tendência a deixar o doente mais amarrado, aí talvez eu pensaria na tráqueo um benefício nesse sentido. E normalmente o que eu vejo é que é um doente talvez desse para progredir desmame, progredir as outras coisas, as pessoas ficam reticentes porque o doente mexeu a perna e está com a sedação. Talvez eu estou num mês mais difícil. Mas, e aí talvez eu veja a tráqueo como um benefício em relação a gente, assim, as intervenções que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, eu fico na dúvida se só, talvez, pensando assim, no que a gente poderia fazer, ter um protocolo um pouco mais guiado, assim, de desmame de sedação, de desmame de extubação, de estar um pouco mais disposto a tentar extubar o doente, não seria melhor para ele. Aí, talvez, esse é o meu questionamento. Mas, por outro lado, assim, eu acho que 3, 10 dias é super precoce porque a gente faz das UTIs clínicas, mas não sei se é precoce porque eu vejo das outras UTIs. Eu já vi vários pacientes que a gente está acompanhando agora. O cara teve o AVC 2, 3 dias, pelo tamanho do AVC na toma, eles já estão propondo traqueostomia. Já vão menos entusiasmados na extubação. Então, acho que é uma dúvida que existe para as pessoas, assim, da população de UTI em geral. Então, acho que é uma dúvida bem razoável. Eu ia fazer 2 comentários, assim, nesse sentido. Eu não conhecia o SET-score, não usava, mas aparentemente para a população de AVC ele performa muito bem, né? Então ele previa que 20% dos pacientes poderiam ser estubados, 22% nessa corte foram estubados. Talvez, em termos de prognosticar, seja algo que a gente possa incorporar, dar uma olhada, tentar entender o que é possível que aconteça com os nossos pacientes. Mais uma coisa, assim, que acho que era um receio que eu tinha e que foi um desfecho secundário interessante. Eu teria medo de traqueostomizar uma HSA no D4 do ictus, né? Eu fiz sedação, ela fez hipotensão, ou teve um regime de hipóxia, e eu faço lesão secundária num cérebro doente. E aparentemente os desfechos de segurança foram todos neutros, né? Então não teve nenhuma piora neurológica associada à traqueostomia. Enfim, então só que talvez não seja a nossa prática, a gente recebe esse paciente mais tardio, então a gente nem considera isso. Mas se um dia for sua prática, por esse estudo, parece seguro fazer uma traqueostomia percutânea no D4. Só é algo que achei interessante. Acho que tem uma questão meio filosófica, assim, no que a gente está falando também, de essa questão de, poxa, tem talvez lugares onde você só vai conseguir desmamar e reabilitar e talvez não traga. Muitas vezes a gente discute aqui, por exemplo, sobre, sei lá, uso racional, pedir exames racionalmente, sabe? E aí tem lugares onde você pede PCR, magnésio, gás venosa, gás arterial, todos os dias de todos os pacientes, porque é assim que é padronizado. E a gente, com uma certa frequência, mete pau nisso, e, tipo, porra, né? Assim, traqueostomizar um paciente porque a unidade está mais acostumada com isso, é isso vezes 1000, assim. Acho que, tipo, existe o que dá, o mundo ideal e o mundo real, o que dá para fazer, assim. Você acha que se a gente está pensando no que é melhor em termos de evidência para o paciente e tudo, a discussão é uma. Pensar no que é mais prático para a unidade, a discussão talvez seja outra, assim. Eu tinha uma ideia mais ou menos parecida com a do Paulo, assim, quando eu entrei na residência, eu era eu ficava bem chateado, assim, com traqueostomia, com essas coisas, e acho que de alguma forma mudou, assim, eu vi alguns pacientes que tinham muita dificuldade de ficar entubados, e que para o próprio paciente a traqueostomia pareceu ser mais confortável, pareceu ser melhor, assim, e para outros pacientes, conversa com o paciente, conversa com a família, e o estigma da traqueostomia, da cicatriz, disso, não faz sentido, e é muito ruim, então é uma coisa para se pensar muito mais antes de fazer. Me parece que é uma coisa muito mais individualizada do que para ser feita de forma protocolar, assim, mais cedo ou mais tarde para todo mundo. O que eu penso, talvez, em situações de ser mais precoce mesmo, assim, seria algo realmente que você vê que não vai ter como, assim, sabe, um trauma hack medular super alto, assim, talvez um loquedin, sabe, uma coisa que você sabe que não vai resolver mesmo. Mas acho que fora isso, é uma questão que tem que ser muito individualizada, assim, pelo menos no meu ver, assim. Talvez assim, numa fase tão precoce, né? Porque mês passado mesmo, a gente recebeu um paciente que veio da UCI, era um trauma raquimedular, e todo mundo achou de cara que provavelmente era um cara que ia para traqueostomia.
E ele tava ali, parecia mesmo, assim, no primeiro momento, era um trauma raquimedular alto, tava super fraco. Então, o cara veio, tava em vigência de pneumonia, tinha muita coisa para acertar, foi ajeitando a casa e esse cara tá estubado. Tá bem. Então eu fico na dúvida assim, quanto que a gente ganharia se a gente tivesse estubado ele no D3? Se ele tivesse estubado, não, tivesse tracostomizado ele no D3, entendeu? A gente já tá achando talvez que a traco foi um sucesso, foi super bem indicado e foi ótimo. Mas por outro lado, agora também olhando para o passado, eu acho que foi ótimo fazer traco. Então, sou profeta do acontecido. Não sei, eu mudei um pouco a minha visão de traque ano passado, assim, mas é que tinha muito paciente que a gente tracostomizava por um desmame difícil, eventualmente, mas não eram os pacientes neurológicos, é o paciente que talvez vá decanular essa traque depois, né, que é uma população que talvez vá ficar tracostomizada a longo prazo. Isso tem um cuidado diferente, é um paciente que vai ter tracostomia por longo prazo. Esse é um paciente. O paciente que a gente tracostomiza por um cuidado que a gente vai poder oferecer de forma diferente, que talvez não vá ser dependente dessa tracostomia a longo prazo, é outro paciente. Então, só Eu acho que também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica com um viés meio negativo, que a gente vê muita complicação aqui decorrente da traque, né? Tipo, tem muita gente que vive ambulatorial, tracostomizado e padrão de vida super bom também, né? Dado paliativo, não lembro, mas foram inúmeros pacientes no ambulatório que vinham e assim, não incomodava nada, qualidade de vida super boa. Então, acho que também, às vezes a gente, se por mais que tenha também o viés de que, talvez a gente vai achar que é bom, mas também pode ter o viés da gente ficar achando que é ruim, quando na verdade é isso. Acho que vai acabar sendo individualizada a resposta. E dentro da mesma população de paciente, talvez vai ter um paciente TRM alto que você vai bater o olho, você já vai ter uma vontade de fazer isso mais precoce, mas talvez tenha um outro que você vai falar, calma, tem muita coisa aqui acontecendo, vamos tentar ajeitar a casa um pouquinho melhor, e daqui a 2 dias a gente já começou, recuperou alguma coisa de força, não parece que está um nível tão alto como você pensava, que as coisas vão andar bem, né? Mas eu acho que no final, não sei se vai sair algum protocolo disso, acho que talvez nem deveria, mas acrescenta muito para a gente trazer a informação a nível individual, talvez, do paciente. Nesse sentido do que você falou, Fred, na discussão o autor traz que em unidades gerais, a capacidade do intensivista de prever um desmame difícil e necessidade de trato é muito ruim. Ele erra em mais de 80% das vezes, assim. No TrackMan até, a taxa de pacientes que caíram no grupo tardio e foram extubados era de quase 50%. Então, metade dos pacientes que você falava, vou tracostomizar em 10 dias, nem eram tracostomizados porque eles eram estubados. Aqui foi 20%, e que batia muito com o score. E que, honestamente, eu achei, bate super bem, mas para um HSA Fischer 5, eu achei, uns AVCH grandes, eu achei bem... eu achei bastante 20% ser estubado antes dos 10 dias. Eu achei bastante mesmo até que foi estudado. A minha impressão pessoal, e do que eu faço na minha prática no dia a dia, definitivamente isso não quer dizer nada. Eu tinha a mesma impressão da Ana e das Anas, de que a tráqueo precoce no neurológico é uma coisa que me dava medo. Por que eu vou fazer uma tráqueo num cara que tem uma HSA Fischer 4 e 5, se o cara pode ter pressão craniana, ele retém CO2 naquele momento, e talvez isso possa gerar uma hipotensão, uma isquemia, é meio olho do furacão. Essa é a minha impressão, e eu ainda carrego ela um pouquinho comigo. O próprio Guillain-Barré, o miastênico, a gente está com uma Guillain-Barré, a gente não está sempre. E aí talvez é uma fase onde ele faz mais, talvez, desautonomia, e me dá um pouco de medo de, afinal de contas, quando a gente for fazer uma aspiração, ela teve uma bradicardia de 30 de frequência cardíaca, eu vou cutucar a traqueia dela nesse momento. E aí, o que eu tomo para mim é que, realmente, tudo traz, eu uso tudo de TCE, e se não me engano, a equipe do trauma, da equipe do trauma, faz traque muito mais precoce, e mesmo em pacientes que poderiam ter pressão craniana, e não é uma coisa que eles veem muito bem que eles vestem. Então, acho que não é um grande risco. Mas, em contrapartida, a sensação que eu tenho pessoalmente, e mandei aqui no colo vivo, é de que o que a traque traz
é muito de conforto do paciente. Professor, fala mais próximo do microfone, por gentileza. O que a traque traz é muito de conforto do paciente. É o fato do paciente conseguir sentar, ele conseguir mobilizar melhor, ele conseguir começar a fonar, as pessoas passam a entendê-lo. Então, isso eu vejo muito. Porque nesse ambiente em específico, eu não creio que tem menor mortalidade, e os estudos corroboram com isso. Eu não creio que tem menor PAV, embora tenha estudo sim que tem menor incidência de PAV, mas a gente já discutiu isso, que PAV, o diagnóstico é uma guerra. Tem estudo que mostra maior alta mais precoce da UTI, mas no nosso ambiente, eu não sei nem dizer se é, ou até se eu não demoro mais para dar alta, a partir do momento que eu fiz uma traca, porque eu não tiro o dente da UTI com traca, então eu não sei dizer se isso, no meu ambiente, isso faz sentido. Então eu faço quando eu vejo que isso vai trazer conforto, porque isso eu acho que pode ter algum risco, por mais que o estudo não tenha mostrado. Não tem benefício, todos os estudos mostraram que não tem benefício. E no meu ambiente, talvez eu não tiro da UTI mais precoce, então em geral eu não faço precoce. 4 dias eu acho que eu nunca fiz na minha vida. Agora eu concordo que às vezes o 10 dias faria mais sentido. Então não sei se pra gente faz sentido um 10 dias versus 20 dias, que às vezes talvez estique o elástico um pouquinho demais. Eu acho que ele colocou uma taxa de procedimento, ele colocou, eu achei estranha a divisão, depois eu não fui olhar, desculpa, 15% de total, mas da traqueostomia diretamente 5%. A gente fez o nosso, eu tenho que ver, assim, a taxa em geral de procedimento aqui no HC, ela não é realmente muito diferente disso, de complicação que foi dita como mais grave. Mas é 5% ainda, sabe? Então, assim, se você não tem uma grande necessidade, e às vezes eu acho que se o paciente não tem nível de consciência para ter uma sensação de conforto ou não, se não traz melhor ranking, não traz melhor nada, e o paciente não está sentindo, talvez 5% seja muito, sabe? Então, tudo bem que ele vai ter. Fora que eu sempre tenho a impressão de que se a minha percepção é de morte provável, que benefício você tem de custo, se você não tira o cara da UTI, que benefício você tem de gasto, porque a traca tem um custo associado, o kit tem um custo associado, de conforto ou de intercorrência. Então, se eu acho que a morte é provável e o paciente não vai perceber esse melhor conforto, a minha tendência é por não fazer isso que seja um pouquinho mais entubado. Essa é a minha impressão, assim. Acho que vale a pena discutir um aspecto desse estudo. Então, ele, do ponto de vista estatístico, foi neutro para todos os desfechos, né? Do ponto de vista de relevância clínica, acho que é uma discussão além. Então, a pergunta do Paulo, a primeira pergunta do tempo de internação UTI, embaixo está tempo de internação hospitalar. O grupo precoce ficou, em média, 17 dias na UTI, o grupo padrão, 19 dias. São 2 dias de internação na UTI. Não tenho dúvida de que não tem significância estatística. Eu pergunto, será que tem relevância clínica? Acho que não tem resposta, assim, né? Tem o custo, tem depois o tempo de internação hospitalar, que é a diferença com média em torno de 2 dias. São doenças prevalentes, então talvez se você pensar no sistema público de saúde, com escassez de UTI, enfim. Acho que eu penso parecido com vocês. Talvez não seja uma relevância clínica, né, de certeza, mas acho que vale a pena discutir, e o autor traz isso também. Os intervalos de confiança são bem abrangentes, então fica a dúvida de se, para além de significância estatística, a relevância clínica também está em aberto. De 10 minutinhos só para a gente falar um pouquinho daquele mesmo de sempre que ninguém aguenta mais. Um estudo piloto, o que ele quer dizer com o estudo piloto? Por que um é um estudo piloto e o outro é um RCT fase 3? Ou vocês fariam um estudo piloto? Por que ele fez por que surgiu o Euro 71? Qual foi o objetivo do Euro 71? A Ana colocou. Para mim? Por que ele fez o 7.1? Eu acho que não sei se na literatura a gente tem dado de traqueostomia tão precoce assim, se realmente era seguro. Então eu entendo que o estudo piloto é mais para testar realmente, talvez, plausibilidade do que ele quer pesquisar, junto com principalmente desfecho de segurança, numa população talvez mais, uma amostra menor, um ambiente mais controlado. Que a Ana trouxe, que até ficou muito bonito aquele slide das 3 imagens de qual era o objetivo. Ela realmente falou de segurança.
ele é factível, ele é seguro. Eu esqueci a... Obrigado. Eu tenho sedação. Então, ficou bem bonitinho. Mas, além disso, você vê que ele usou o piloto para tirar a amostra do estudo maior. Porque é daí que você tem uma... Lembra que a gente comentou no estudo passado de que como é que eu chuto uma amostra? Como é que eu sei poder? Como é que eu sei alfa? Lembrando que um poder de 80% quer dizer o quê? Um beta de 20. E um beta de 20, o beta é o quê? É o falso negativo. Falso negativo é o tipo 2. Boa. E o alfa de 5 é o falso positivo. Então, e aí, para saber se ele teve... Eu tinha que ter uma estimativa de quanto que eu ia ter de incidência em cada grupo. E ele tirou do piloto. Então, o piloto faz sentido. Quando vocês forem fazer o estudo de vocês, a tese do mínimo de vocês vão ter que procurar na literatura, tipo, o que vocês têm de expectativa. Porque se vocês errarem a expectativa, talvez o poder caia. Então, o piloto serviu e até que bateu, né? Um pouco, assim, do que ele esperava. Então, foi um estudo que ele traz uma resposta, é uma resposta que tem poder para falar. Ele, tipo, banca o que ele fez. Aí é a mesma coisa de sempre, a história do desfecho. Então, aí, Ana, o desfecho dele, qual que era o desfecho do estudo, assim? Oi. Então aí você fala. Não, eu acho. Uma variável categórica ordinal. Aí essa acho que a gente ainda não chegou na aula de categóricas. Mas você poderia usar um teste T? Bem pegadinho, então. Poderia usar um teste T? Talvez não. Que é uma... Acho que o teste é para contínuo, é isso? Tá devendo essa. Aí é... Seria Fischer? Ficou em silêncio. Eu penso. No fim, a gente estava comentando que, como é uma variável categórica ordinal, se eu fosse analisar com um teste como se ela fosse contínua, porque ela é ordinal, teria que ser um teste não paramétrico. Mas como dicotomizou, eu até poderia pensar em sim ou não. Então, esse paciente teve um ranking acima de 4, sim ou não. Então, eu poderia usar um Fischer, um Q² e por aí vai. Essa não foi a escolha dele foi fazer uma regressão logística, que também é outra maneira de avaliar, e a gente vai ter aula disso.
mas seria uma opção sim. Então acho que fica ótimo. Aí a última pergunta uma coisa que a gente não tinha comentado nos outros estudos. Ele colocou que ele teve, eu esqueci o N, mas X pacientes que foram perdidos com relação ao seu desfecho final. E não tinha um ranking. Perder paciente ou dado é sempre muito ruim. Perder dado do meio é ruinzinho. Perder dado do fim é ruinzaço, assim. E como é que chama isso? Como que ele tratou isso? O que você faria de opção? Não sei responder. O Bruno já falou várias vezes sobre isso, eu não sei. Mas ele fez imputação múltipla. Sim. Perder mais que 20% é horrível, mas no desfecho final até não dá para usar o corte que a gente usa de 20% como ruim ou bom, que é muita coisa. Mas existem várias maneiras de quando você perde como você pode tratar. Vocês conseguem pensar em alguma opção? Imputação múltipla, mas você não sabe nem dizer o que é imputação múltipla. Se você me falar, eu não vou saber nem explicar direito também. Então, me dá uma alternativa. Você pode mexer no... mas aí você perderia poder do trabalho. Você pode fazer com que você tem, mas seu trabalho ia perder poder. Os dados que eu tenho. Eu simplesmente excluo aqueles pacientes. No entanto, não só você perde poder, como vamos supor que eu quero ver o ranking de quem fez traqueostomia, a pessoa já foi para casa. Ou aí você vai chamar a pessoa no ambulatório e vai avaliar essa pessoa. Quem que não consegue vir para o ambulatório? Quem morreu, quem está muito ruim. Então, esse dado que você perdeu de maneira aleatória? Ou seja, você espera que você tenha perdido dos dois grupos totalmente aleatório? Não, porque não veio quem está ruim. Então, esse missing é um missing não randômico, ou seja, não ao acaso. Toda vez que o missing é totalmente não ao acaso, colocou viés na sua amostra. Você pode fazer imputação múltipla. Você poderia tirar a média. Vamos tirar a média de como é que estão nesses grupos? Eu vou colocar a média. Então, no fim, você vai trazer todo mundo meio que para a média. Você também perde um pouquinho de poder, mas você não... A chance de você jogar um viés para um lado ou para o outro é menor. Mas você atenua seu achado, porque todo mundo vai para a média. Você tem uma tendência a todo mundo ir para a média. Você usa a média dos valores lá naquele dado. Você pode fazer uma análise de sensibilidade. E se todo mundo fosse para um lado? Que é aquele que a gente viu, o worst best case scenario. Então, se todo mundo fosse para um lado, como é que ia ser? Se todo mundo fosse para o outro lado, como é que ia ser? A imputação, na verdade, ela pensa em múltiplas alternativas que poderiam estar lá, e ele coloca depois uma análise com essas múltiplas alternativas, mas não todo mundo para um lado e todo mundo para o outro. Mas são maneiras de usar missing. E tem que pensar sempre como usar missing, e quando vocês fizerem o estudo de vocês, saibam que missing é um problema, e toda vez que algum revisor vai ver o estudo, ele olha quanto missing tem. Isso muda muito o dado que é avaliado. Alguma coisa mais vocês acham melhor de falar? Não consigo me lembrar ainda tanto. Isso. Fala um pouco 5 e 6 e 0 a 4, assim. Isso eu... Não, o que eu ia comentar que eu acho ruim. Assim, de modo geral, morrer ou perto desfecho. Mas um ranking 5 é bem ruim. Não sei como eu... Assim, de 0 a 3 não parece ser comparável com 4 pra mim, sabe? Assim como 4 não seja comparável a... Não sei. É sempre... Pacientes prévios tinham que ter um ranking menor do que 1, né? Que ele falava. Eles tinham que ser muito bons. Então eu acho que até o 3, né, na minha opinião, já seria... Tudo bem, poderia ser de 0 a 3 e 4, 5, 6. É que acho que tem duas coisas, né? Quando você falou do motivo que deram no estudo, eles falaram, porque o 4 é mais parecido com o 3 do que com o 5, 6. É que acho que tem duas coisas. Primeiro com o que ele é mais parecido? Talvez ele seja mesmo o 4 mais parecido com o 3, porque, sei lá, comparar 4 com 6, entre estar morto e precisar de ajuda para higiene pessoal, realmente, higiene pessoal parece estar mais próximo de dificuldade para andar do que estar morto. Mas a questão, quando a gente quer estudar, é o que a gente quer de desfecho para o meu paciente, e não o que é mais parecido.
Então, acho que a ideia é você cortar o sarrafo no que faz sentido para o seu paciente como desfecho para ele. Então, se precisar de assistência para higiene pessoal é algo que não faz sentido com os valores de vida e tal do seu paciente, talvez faça sentido cortar o sarrafo acima disso. Se ter esse tipo de dependência ainda traz uma qualidade de vida e faz sentido, o sarrafo pode estar embaixo. Acho que aí a gente é brasileiro, latino, e tem essa questão cultural. E, sei lá, o estudo era americano e alemão, principalmente. Talvez seja uma questão meio cultural mesmo, sabe? Engraçado quando eu fui ler esse estudo, que parece que ele sabia o que eu ia pensar, porque eu li, a gente dicotomizou em até 4, 5, 6, eu fiz, já, 4, 5. Aí na linha de baixo, porque a gente perguntou para as famílias, elas acharam que não tinha sentido, eu fiz, não acredito. Foi impressionante, assim. Então, na questão de valores, acho que eles levaram para os valores e foi colocado isso, então... Eu teria feito em menor do que 3 e maior do que... Enfim. A gente até poderia fazer uma outra coisa, só que é mais difícil ainda, é uma análise chamada multinomial, que é você fazer em 3 grupos. Então aí você teria que definir qual que é o padrão ouro, e também, enfim, é difícil você entender, e olhando aí não é dizer também que... Não, o multinomial é você fazer 3 grupos, assim. Se fosse, assim, justo, ele também fez como desfecho secundário análise até 3 e maior que 3. Mas é isso. Alguma coisa a mais, gente? Bem legal. Boa, obrigado.